A gente vai começar, pessoal, e aí a apresentação de vocês me motivou a abrir um slide. Eu sou professor universitário também. Então, assim, o computador e meu backup tem coisas bem preciosas. Eu queria fazer um alinhamento conceitual, né? E eu queria falar sobre essa questão da divisão do primeiro, segundo, terceiro setor, e agora a galera do 2,5 e 2,75, então, como é que isso se separa? Quando você vai para a literatura, eu gosto de lançar mão de alguns autores que olham para o terceiro setor desde uma perspectiva econômica. Movimenta 1,5% do PIB brasileiro, né? Então é significativo. Então é uma área nova da economia, né? Tem uma economia sendo gerada pelas organizações sociais que vendem, mas que não pode distribuir o lucro, mas estão vendendo, que não pode distribuir o lucro entre os associados, mas estão lucrando e estão investindo na própria ação. Então alguns autores vão aí nesse campo de olhar para o terceiro setor como um recorte da sociedade dentro do viés econômico. Tem outros autores que olham para isso e falam, é uma expressão da sociedade organizada, né? A gente tem toda a sociedade que é complexa e uma parte pequena dessa sociedade, na verdade 820 mil organizações sociais com CNPJ ativo no Brasil, segundo o mapa do IPEA, lançado agora recentemente, bem fresquinho, e aí fala, não, isso é do campo da organização social, do campo da sociologia, do campo da necessidade das pessoas de se organizarem em coletivos e se organizarem em associações, em cooperativas e de darem uma contribuição XYZ. Outros autores vão dizer que não existe terceiro setor, que o terceiro setor é uma invenção, que é para justificar essa questão dessas ONGs atuando na onde o Estado é ou não falido ou não. Essa conversa é uma conversa que eu precisaria de bastante tempo, mas eu queria deixar uma referência chamado Bernardo Klicksberg, e ele escreveu um livro chamado Mitos e Falácias do Desenvolvimento Social na América Latina. Esse livro é tão legal, eu acho que eu tenho aqui, só um segundo. Nós recebemos doações do Ranieri, Douglas. Nossa biblioteca agora está mais rica. Uau. É esse livrinho aqui, ó, azul. Ele custa R$5 num sebo. Ele é tão legal que a Unesco comprou os direitos dele e vocês podem baixar o PDF na internet, gratuitamente. Mitos e Falácias do Desenvolvimento Social da América Latina, Bernardo Klicksberg. E aí ele vai falar que essa conversa sobre o Estado falido não é tão verdade assim. Justificar a presença do terceiro setor, das organizações sociais, porque o Estado não funciona, não é uma associação direta, tá bom? É um pouquinho mais complexo e a gente precisava fazer uma discussão mais sobre isso. E vai ter gente que defende piamente que essa expressão organizada da sociedade civil, que se relaciona com o primeiro setor, com o Estado e com o mercado, o setor privado de interesse com fins lucrativos e econômicos, esse grupo que se relaciona com essas outras duas esferas compõe o terceiro setor. Como pedagogo e como administrador, mas muito mais como pedagogo, desenhar é muito significativo. Hoje em dia é até pejorativo, né? A gente fala para a pessoa, quer chamar a pessoa de não muito inteligente, você pergunta assim, quer que eu desenhe? Mas na verdade está emprestando um sentimento negativo para algo que é super bacana, né? Então eu posso olhar para o terceiro setor como uma coisa contém ou deriva da outra, uma coisa é a soma entre o primeiro e o segundo setor, o Estado e o mercado, deu origem a essas organizações sociais, porque um queria explorar demais e o outro tinha que cuidar e não cuidou. A gente pode olhar para isso e falar, existe uma interseção entre esses setores, eles se correlacionam e por isso coexistem, eles compõem. Aí na aula da 7ª série, que você estava lá apaixonado ou apaixonada por aquele menininho ou por aquela menininha, e o professor estava lá na frente da sala de aula explicando a regra de conjuntos, você dormiu e você dormiu. A regra de conjuntos, eles contêm um ao outro, eles têm uma relação amigável e se relacionam de forma híbrida, eles são parte de um todo na sociedade. Eles são bem definidos, estanques e separados, eles são
coordenados e funcionam na dependência um do outro, e o melhor para mim é dizer que eles são assim. Uma definição, e aí eu não ajudo a companheira de sala, eu não ajudo meus alunos, porque eu não dou a resposta, né? Eu coloco outras perguntas para eles pesquisarem. Uma definição específica para o terceiro setor, ela é perigosa. Ela é extremamente perigosa. É importante que a gente tenha esse senso crítico da onde a gente está defendendo essa tese e essa ideia, e da onde a gente está defendendo essa aposta de trabalhar na área social. Então, as irmãs querem fazer uma organização privada, uma associação privada, mas com um claro interesse público. A Associação Corinthians também é privada. Né? O Albert Einstein também tem uma associação privada. Mas parece que essas organizações sociais, essas organizações da sociedade civil, OSC ou OSC, tá? A gente deve começar a trocar o discurso, tá bom, gente? Em vez de falar ONG, falar OSC, que é o correto, tá? Porque uma coisa definida pelo não já não é uma boa definição, né? Então não é governamental. Então uma coisa que não define algo, né? Então a gente fala ONG porque está acostumado com essa linguagem, mas não é uma boa expressão. Mas a OSC sim, a Organização da Sociedade Civil, é a expressão mais correta para a gente se referir a isso que a gente chama de ONG. Então a gente tem que pensar que o Albert Einstein tem alguns poucos leitos e é uma organização da sociedade civil igual ao Instituto Igarapé, igual à Fundação Abrinq, igual à Visão Mundial. Então, quando a gente olha para esse mundo do terceiro setor, tem muita gente diferente. Tem muita gente que se correlaciona não necessariamente de forma linear, não necessariamente dentro das suas caixinhas. Essas relações, elas são híbridas. Então, olhar para isso e defender só uma tese de conceito, você pode ter um perigo aí. É legal a gente poder fazer crítica sobre isso. Eu queria mostrar só esse slide para vocês, que é um slide de uma aula, e voltar aqui para o nosso conteúdo do café. E eu queria, basicamente, tenho 2 slides para apresentar para vocês, esse e o próximo. Falar por que as pessoas fundam organizações sociais. Por diferentes motivos, por diferentes motivações, né? Então, a Fundação Dolina do Vil, para trabalhar com cegos, né? E que resolveu colocar a sua herança para poder fundar a organização. E tantos outros institutos e fundações do qual o seu fundador ou o seu mantenedor primeiro resolveu colocar o seu dinheiro, a sua herança em função de um tema social. Então, uma motivação muito do pessoal, né? Eu estou há muito tempo na área, então trabalhei, por exemplo, com gente que não tinha moradia. Então, as mães e pais e cuidadores motivados pela luta por moradia precisavam de ajuda de gente que cuidassem dos seus filhos enquanto eles continuariam na luta. E a comunidade se organiza e funda a Associação Antônio Conselheiro em Osasco, Copromo, para cuidar de criança e adolescente enquanto os pais estão lá fazendo a construção dele. O Centro de Educação Popular na Zona Leste, que vai e luta pela questão de educação na Zona Leste e educação infantil na Zona Leste, e a discussão de creche muito mais de 2 décadas atrás, funda a organização motivado por esse tema. A Associação dos Pescadores lá do Cariri, lá de Cananéia, lá de Arapiri, lá de uma série de outros litorais brasileiros, que eram, os pescadores podem pescar 6 meses no ano, e os outros 6 meses é época de defeso, é época de produção. Então, se você só pode trabalhar 6 meses no ano, o que é que você faz nos outros 6 meses? E aí esses pescadores se reúnem e ficam motivados a encontrar alternativas e respostas para poder continuar movimentando recurso para suas famílias. Resolvem salgar o peixe, resolvem processar o peixe, resolvem criar ostras ou plantar ostras, que é a expressão para gente que trabalha com esse tema. E lá no Vale do Ribeira o pessoal consegue ter recurso o ano inteiro por essa motivação. Há também quem conversa e que fala, olha, eu tenho uma empresa e eu não quero doar
esse dinheiro para o governo, eu quero fazer um incentivo para uma organização social. E a gente não está encontrando para quem doar, que tem a ver com o que a gente acredita, com a causa que a gente defende, e resolve fundar uma organização, uma fundação empresarial, um projeto social da empresa, que começa muitas vezes motivados em beneficiar os próprios funcionários, com a creche, com a luta das mulheres pela hora do amamentar. Então, e também são motivados por isso, e a empresa pega parte do seu lucro, que vai lá para o leão, e pega e reverte para as organizações. Outras organizações grandes aí de empresas aéreas que também procurou a gente durante um tempo, que queria doar especificamente para uma organização através do Fundo da Criança e Adolescente, num outro vale que nem o do Ribeira, Vale do Paraíba, e também quer incentivar a questão da promoção e defesa de direitos com organizações sociais que trabalham com crianças que são portadoras de deficiência. Então, as motivações que as pessoas têm, elas são diversas para fundar as organizações sociais. Seja desse sonho e disso que incomoda vocês três em relação à situação das crianças, e que aí alguém tem síndrome, filho que tem síndrome de Down, e que vocês olham que outras crianças também não têm oportunidade, e que esse menino ou essa menina que tem síndrome de Down deve ser inserido na sociedade com igualdade de direitos e deve ter igualdade de oportunidades, e para isso vocês acordam e levantam uma bandeira e vão militar sobre isso, e isso é extremamente legítimo. E essa motivação é uma das motivações primeiras. E ela é uma motivação muito fundante, assim, organizações sociais que nascem com propósitos muito claros, elas são organizações que tendem a passar por menos dificuldades. Eu vou falar isso porque isso é extremamente perigoso e é extremamente lugar não comum. Organizações que não têm muito claro pela luta e a bandeira pela qual surgiram, elas são organizações árvore de Natal. Então elas surgiram para trabalhar com as crianças que têm síndrome de Down, mas aí de repente, mas também tem que trabalhar com a mãe. E aí coloca uma bolinha da mãe. Mas também tem que preparar o irmão para o mercado de trabalho. E aí coloca um curso técnico, né, nessa árvorezinha de Natal. E anos depois essa organização faz tantas coisas. Eu, há 1 ano e meio atrás, peguei um estatuto para revisar e tinha 18 objetivos. Que ia de produção de conhecimento e pesquisa científica, capelania e atendimento de criança mais vulnerável. Esse era um instituto com 18 objetivos no seu estatuto. Quando eu começo a ler o estatuto das organizações, eu começo pelo capítulo objetivos. Eu adoro ali eu fico horas entendendo. E aí eu gosto de revisar esse documento, juntando o que é que tem sentido, o que é que não está falando nada com nada. E aí eu percebo uma tendência que tem nas organizações sociais, e eu queria convidar vocês para não caírem nessa tentação, principalmente quem quer fundar uma organização, que é o copia e cola. O famoso copia e cola. Ou Carla, me dá aí o estatuto da sua ONG, que eu preciso fundar uma ONG aqui, aí eu vou lá e copio tudo. Cabo a rabo, a maioria troca o nome. Maioria. Observaram? Sim. Eu já vi estatuto registrado em cartório, que o nome da associação é um, e no rodapé do interesse do documento é outra organização. Registrado em cartório. Então, assim, cuidado, meninas, não é um bom caminho copiar e colar, tá bom? Então, num outro momento a gente vai conversar mais sobre essa questão. O seu estatuto é a sua certidão de nascimento. E aquilo tem que ser único. Como o propósito de vocês é único aonde vocês estão, no contexto onde vocês estão, a certidão de vocês tem que ter o nome de vocês, ela tem que ser única no propósito que ela existe. Por isso que o do outro não serve para você. Serve pra gente entender estrutura, mas aí estrutura tem um monte na internet. Tem um negócio chamado internet, que assim... Deus deu a inteligência e o diabo foi lá e acabou com tudo. Então assim, tem muita coisa boa e muita coisa ruim lá. Então é difícil achar coisa boa, sabe? E mais do que achar coisa boa é saber usar essa informação que a gente tem lá disponível. Então tem alguns bons exemplos, a maioria não necessariamente são tão bons assim. Outra
lado muito racional dessa questão de fundar ONG é a identificação de um problema da sociedade do qual as pessoas acordam comovidas para querer dar uma contribuição. Né? A discussão de creche aqui em São Paulo é incrível a quantidade de organizações sociais que estão envolvidas com isso e é um movimento maravilhoso. E eu vou falar desse movimento porque ele é um movimento muito atual, de mulheres, de homens, de cuidadores, de crianças que lutam e militam pela questão da educação infantil na cidade. A gente tem uma série de discussões para fazer da demanda declarada e da demanda não declarada, e a demanda declarada é o que orienta colocar dinheiro no local, a demanda declarada é o númerozinho de crianças fora da creche, que diz quantas creches tem que ter, só que uma subnotificação desse número. E aí as pessoas com filho ou sem filho, como eu tenho 2 cachorros e 2 gatos, então eles são meus filhos, mas eu não tenho filhos, na verdade, se envolve nessa discussão de forma muito racional, porque é um direito que está sendo violado e eu, como cidadão, eu assumo para mim essa bandeira. Eu sou homem e sou pró-feminista, ou dependendo da escola do feminismo, eu sou feminista. E isso é uma escolha racional de defender essa bandeira. Eu não sou negro e luto pela questão da negritude. Essas escolhas, elas são escolhas do local racional. Elas são escolhas que você decide fazer. E para isso você movimenta, você funda movimentos, você funda organização. E aí mais lá para o final eu vou falar dessa necessidade de... Será que a gente precisa fundar uma ONG? Será que realmente tem necessidade de mais uma organização? É o subtítulo lá do nosso tema, né? Precisamos de mais um projeto social? Precisamos de mais uma organização? Eu vou voltar nesse tema daqui a pouco com vocês. Tem gente que faz uma discussão muito técnica. O movimento Juntos pela Educação, Todos pela Educação, Parceiros da Educação, vários outros. São movimentos que surgiram para dar uma contribuição especificamente para a sociedade no aspecto do desenvolvimento educacional. A gente sabe, vários de vocês falaram sobre essa questão da educação como porta de entrada. Então, assim, é preciso que pessoas qualificadas, organizações qualificadas, deem contribuição para isso. Será que eu preciso fundar uma organização para dar uma contribuição técnica em relação ao desenvolvimento das capacidades e das habilidades educacionais de crianças e adolescentes para trabalhar com escolas? Será que tem gente fazendo isso? Será que tem gente no meu bairro fazendo isso? Será que tem gente na cidade fazendo isso? Não, Rani, não tem. E aí, tipo, não tem, me parece um convite para ter. Quando tem, me parece um outro tipo de convite. Uma outra natureza de convite. E eu vou falar um pouquinho mais com vocês aqui na frente. Tem gente que trabalha com essa questão da escolha de fundar ou não uma ONG pelo aspecto legal da violação de direitos, já falou, Douglas falou, a violação de direitos está aí. Também tem outros que fazem motivações em relação à isenção fiscal, e esse é um tema bem interessante, também é um tema longo para a gente falar. Não quero que o meu dinheiro vá lá para o leão, quero que o meu dinheiro vá para uma ação social e que traga efeitos sobre isso. E as pessoas, ao não encontrarem organizações, e acontece muito isso, né? Eu não tenho um mindset empresarial, mas trabalhei parte do meu tempo com empresários investindo na área social e sempre escuto esse discurso de, na ausência de ter transparência, a gente prefere fundar a nossa, porque a gente não conhece aquele povo lá da comunidade. Então parece que isso se justifica com um aspecto da gente querer fundar a nossa própria organização. E lembra que a gente vai ter um tema sobre transparência. E outra é o campo do fazer. E esse campo do fazer é o campo do voluntariado. Tem gente que desde pequeno, eu sou fruto do voluntariado. Eu entrei no terceiro setor pelo voluntariado. Então, e esse é um lugar que me levou a fundar uma organização. E 4 anos de preparação para poder fundar essa organização, e a gente conseguiu e passou por uma série de questões para poder consolidar a organização, para decidir coisas que são fundamentais para que essa organização hoje tenha 15, acabou de debutar, já vai fazer 16 anos, e trabalha uma organização pequena que escolheu ser pequena, uma organização focada que escolheu ser focada, uma organização com uma proposta geracional, que a gente trabalha com crianças, a gente não abre vaga para as crianças,
o tempo inteiro. A gente trabalha com 30 crianças durante 7 anos, durante 10 anos, dos 7 aos 17. A gente pega o menininho ainda, menininho entrando na escola, até que ele conclua o seu ensino médio. E isso é uma aposta geracional extremamente diferente. E foi o local único que a gente encontrou de ser organização, que justificava a nossa proposta. Guardem essa expressão, local único. Na nossa singularidade de ser, no nosso sonho extremamente específico. Porque tem um monte de organização que trabalha com criança com síndrome de Down. O que a gente está propondo de específico no nosso sonho? Nosso sonho se justifica de forma tão específica para que a gente tenha, para que a gente plasme ela dentro de uma associação, que a gente precise fundar uma ONG, é específico o suficiente. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, e para o segundo slide, eu queria saber se está todo mundo comigo até aqui, o quanto eu não estou ajudando vocês e o quanto eu estou ajudando vocês. Queria dar uma pausa só para a gente refletir um pouquinho sobre isso e saber se vocês têm perguntas e questões que não necessariamente precisam ser respondidas, mas perguntas são sempre bem-vindas. Enfim, muito bom isso de pensar, né, se a gente precisa abrir uma ONG, já que tem tantas. E não sei se você vai falar sobre isso, mas qual é a viabilidade realmente de você pensar num projeto dentro de uma ONG que já existe? As ONGs têm esses espaços para a gente, de repente, pensar num projeto e não ter que abrir a nossa ONG? Ótimo. Mas eu vou nessa pergunta porque eu adorei a pergunta. Eu considero que você está nos provocando para nós refletirmos exatamente o que representa esse trabalho social, né? Uhum. Também. Porque quando você fala do empresariado, quando a gente começou a trabalhar o Conselho Municipal da Criança, aqui em São Paulo, a gente não tinha condições de motivar o empresariado para doar. Não é doação, é um incentivo que existe na própria lei, que é 1% do empresário e 6% do físico, né? E uma das coisas que eu discutia é que você precisa mexer com o sentimento de quem tem essa possibilidade, para ele pensar que, aliás, para ele pensar não, ele pensa que com isso ele está construindo o terreno dele no céu, das maldades que ele faz. Desculpa, católica. Quantos aqui de vocês doam 1% do seu imposto de renda para um fundo? Esse me parece uma conversa um tema para uma conversa. Com certeza. Porque se a gente está falando para o empresário, doa aí seus 6%, como é que é a experiência de eu doar meu 1% do meu imposto de renda? Porque a maioria que está nessa sala faz imposto de renda. Então me parece que esse também é um convite para uma fala. Companheira, como é que é seu nome? Daniela. Daniela, cara, essa sua pergunta é muito maravilhosa, demais. Não precisa. Faz um projeto, encontre uma organização que tenha propósito com isso, vende o projeto e vende você junto com o projeto. E, gente, eu estou aqui há muito tempo, eu não tenho problema com os termos mercadológicos, tá? Vocês querem estar no terceiro setor, querem entrar no terceiro setor ou querem sair do terceiro setor, parem da demonização desses negócios, de ouvir essas palavras do mercado e achar que isso é coisa do demônio, porque não é, porque é assim que o mercado conversa. Então, assim, cara, se você encontrar uma associação, uma organização social, uma fundação, um instituto que tem a ver com a sua causa, vai conversar com essa galera, apresenta o seu projeto. Vai conversar com um financiador, vai fazer conversa e tomar café com um monte de gente. Com quem pode patrocinar a sua ação, a sua ideia, com quem pode ajudar você a executar essa sua ideia, com quem pode trabalhar nessa sua ideia. Não necessariamente a gente está convidando você para fundar uma associação, porque talvez fundar uma associação não seja proposta sua, porque seu projeto tem começo, meio e fim, objetivos, metas e resultados a serem alcançados, impacto desejado e ideal.
Então ele deve começar e terminar. Eu tenho um problema gigante com projetos eternos. E essa é uma outra conversa que a gente vai ter em outro momento. Se o projeto da sua organização não começa e termina, temos um problema. Então, sim, é possível viver, é possível pensar um projeto e não necessariamente isso tem que se traduzir dentro de uma associação. Organizações, a Visão Mundial é um exemplo muito forte porque eu também fiquei muito tempo lá. A gente mobiliza pessoas, ideias e recursos. Porque muitas vezes essas ideias que surgem entre cidadãos e cidadãs dentro da sociedade ajudam a transformar a sociedade usando o mecanismo que a sociedade tem. E muitas vezes o empresariado pode se interessar pela sua proposta, muitas vezes o poder público pode se interessar pelas suas propostas e na maioria das vezes organizações sociais possam se interessar por boas propostas, boas ideias e bons projetos. Eu não preciso ter a minha organização, eu não preciso ter o meu. Eu posso, numa proposta, igual o Douglas falou, de querer colaborar com a transformação social, me associar a gente que eu acho que é bacana, que eu acho que é legal e que pode dar uma contribuição. Queria terminar e trazer esse último slide para vocês com essas questões. Né, o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. Aliás, o Brasil vem tendo jeito há 500 anos. Eu posso questionar esse jeito, tá? Que é um jeito que não me parece que gosta muito de dividir, né? Que é um jeito que me parece que não gosta muito de enxergar quem não está no médio, né? Quem está muito lá embaixo, nas classes sociais D, E, F, G, H. E que parece que a galera que está lá no A, B e A mais, também não enxerga a galera. Então me parece que é uma sociedade do meio, é um modo de viver do meio. E tem uma fala de alguns autores que falam muito sobre isso, e Paulo Freire fala da questão de conhecimento é poder, né? E a gente, me parece que é uma sociedade que vem tendo jeito, mas que é um jeito que não gosta muito de empoderar o outro, né? De reconhecer o poder no outro, de distribuir um pouquinho mais de riqueza, distribuir um pouquinho mais de dinheiro, de dar mais direitos e igualdades para as pessoas. Sim, o Brasil tem jeito. É o jeito que eu me relaciono com o Brasil. É o jeito que eu me relaciono com a minha família, é o jeito que eu voto, é o jeito com que eu me relaciono com as pessoas, é o jeito com que eu lido com a minha organização social, é o jeito com que eu me relaciono dentro da minha empresa. E isso é muito do cunho individual. E é tão piegas, me parece tão piegas falar isso para vocês, mas é a corrupçãozinha, corrupçãozona, né? Eu emprego o meu esposo e a minha filha, e isso não é nepotismo, mas o deputado federal faz, e isso é nepotismo, e aí eu xingo e falo que a política não funciona, mas eu faço isso. Então, essa prática de cidadania, ela está muito associada para quem quer trabalhar dentro do terceiro setor. Se você não tem essa noção de direitos humanos, de cidadania muito apurada dentro de você, pensa aí se é dentro do terceiro setor que você quer trabalhar mesmo. Né? Porque se você é a pessoa que acha que o politicamente correto é chato, precisamos conversar. Não agora, mas precisamos conversar. Porque se você é do terceiro setor e está com esse diálogo, precisamos conversar mais sobre isso. Porque a galera do terceiro setor tem que achar que o politicamente correto é legal. Tem que achar que não pode fazer piada machista, não pode fazer piada racista, xenofóbica, homofóbica e todas as fobias que tem por aí. Não, a gente não tem que tolerar isso nem dos amigos, nem no grupo do WhatsApp e na família. É você que tem que ser a pessoa a dizer está errado. É para você que é a pessoa que tem que dizer, você que tem que ser o chato da família, na escola, no trabalho, porque é sendo chato que a gente conscientiza as pessoas. Dentro da tua experiência, né? Eu vejo o quanto que deve ser impactante e desgastante grandes ONGs que estão aqui na cidade de São Paulo e tem esse viés, né? Então, o presidente e o gerente e o coordenador são todos apadrinhados, né? Como que é isso? É pensar que eu tenho um projeto e eu não vou me associar com um profissional desse, mas eu sei que são eles que estão gerenciando várias outras ações. A minha discussão, principalmente com o pessoal do fundo, o pessoal da assistência social do município, sem dar nomes,
eu acho que alguns fundos na cidade de São Paulo se tornaram máquinas de movimentar dinheiro e algumas organizações se tornaram organizações profissionais em mobilizar recursos de fundos. Vive em função disso. Eu acho que a gente tem que fazer um outro caminho, e esse espaço aqui do café e a proposta que a gente tem de trabalho é esse caminho de quanto mais a gente socializa conhecimento e saber e acúmulos, a gente está reconhecendo o poder das organizações de periferia e capacitando elas para que elas consigam ir ocupando esses espaços que hoje só tem gente grande e gente apadrinhada. Então eu preciso que você vá, por exemplo, a galera tem medo de edital. Bora fazer uma oficina de aprender a escrever edital? Edital não é um monstro de 7 cabeças. Edital não é coisa do demônio. Não é coisa que só o vizinho ganha. É porque o vizinho passa a manhã, tarde e noite escrevendo aquilo. E a gente nas nossas organizações tem que se organizar um pouquinho melhor para poder ter tempo de escrever e disputar com essa galera de igual. Porque eu sei que conteúdo vocês têm para isso. A gente só tem uma dificuldadezinha de colocar isso no papel. E a gente tem que superar essa dificuldade. Como é que a gente aí funda uma organização? A gente precisa de 20 pessoas, a gente precisa de 10 pessoas, a gente precisa fazer um chamado, a gente precisa fechar a nossa organização social. No meu mundo ideal, as ONGs não existiriam. Porque o estado de bem-estar para o qual nasce e existe, ele seria tão eficiente e tão capaz que eu ia ser só pedagogo, que eu ia só estar dentro da sala de aula, que eu não ia precisar estar dentro de uma ONG, porque o Estado está provendo o direito à educação, que a galera de saúde ia estar na saúde como profissional da área de saúde, que a galera da assistência social ia estar dentro das redes de proteção, das redes de garantia de direitos, fazendo as coisas funcionarem. No meu mundo ideal, a gente tem que parar em algum momento na crise da minha organização social. Tem 2 momentos grandes de crise, né? Afundar a organização é um momento complexo e afundar a organização ou revivê-la, né? Colocar a maquininha lá, ligar lá no 220 e dar um choque para poder reviver essa organização social. A gente está tratando aqui no espaço do Bendito Coworking uma organização que está em coma. E a gente está lá, essa semana foi uma semana de chegar neles e dar uns... Acorda, gente! Acorda, gente! E uma das conversas muito franca que a gente teve vocês vão ter que me responder se vocês têm capacidade de fazer a mudança ou a gente fecha a organização. A motivação para abrir ela tem que ser tão consolidada, tão específica e tão forte que ela mobiliza muito mais do que 20 pessoas. Se eu tenho dificuldade de encontrar 20 pessoas ao meu redor que acreditem na aposta que eu tenho que duvidar da minha aposta. Eu tenho que duvidar que aquilo é uma contribuição significante para a sociedade. Agora, eu tenho um projeto bem legal de mulheres fazendo bonecas. O projeto chama Bonecas, com U e KE. Funciona lá na Igreja Batista da Água Branca. E mulheres fazendo bonecas para meninas da África. Fazendo bonecas negras para as meninas da África. E esse apelo de levar a oportunidade de brincar para essas meninas, de vestir roupinha, de ter roupinha íntima, de ter letrinha na roupa, isso é tão poderoso que já tem grupos em 11 estados. O chamado é tão natural, é tão comovente, é tão envolvente que as pessoas querem doar, que elas criaram uma outra boneca secundária para vender e que venderam R$18 mil no fim de semana. É tão genuína e tão concreta a ideia que as pessoas começam eu quero fazer isso com você. Eu quero trabalhar com você, eu quero colocar isso de pé com você. Encontrem esse lugar genuíno. E lembram da organização Árvore de Natal? Parte delas que estão em comas são as organizações que têm tantas bolinhas diferentes do seu propósito inicial, do seu tronco, que elas estão já quase morrendo sufocadas, porque é tanta luzinha queimando o neurônio, queimando essas organizações, que ou elas tiram todas essas bolinhas e voltam para o cerne da ideia pelo qual elas foram fundadas, ou elas vão afundar. Como é que eu entro no terceiro setor? Como é que eu saio no terceiro setor?
O terceiro setor é um local de trabalho. Eu vou falar coisas para vocês boas e não boas, que você não vai ser o profissional mais bem pago no terceiro setor. O terceiro setor não é a sua alternativa de emprego quando você não acha emprego no segundo ou no primeiro. Não é essa a sua motivação. Se for, ela está errada. Você não vai numa ONG para ser reconhecido e ter cargos, e ter salários e pacotes excelentes de benefícios maravilhosos do que você teria numa ONG. Não é um local que você vai ser, eu vou para o terceiro setor porque eu quero tranquilidade para minha vida, Ranieri. Tá indo para o lugar errado. Hashtag fica a dica. Tem problema? Porque tem gente, e onde tem gente tem problema. A motivação pelo qual você vai para o terceiro setor, ela tem que ser maior do que essas coisas. A motivação pelo qual você quer acreditar que você é um agente de transformação social, ela tem que ser maior, inclusive, do que o seu sonho de ter ascensão profissional, do seu sonho de ter excelentes salários, de ficar passando férias fora do Brasil, de ter programas de incentivo de ganhar carro 13º, 14º, 15º, que hoje em dia isso é mito, isso é tão verdade quanto a mula sem cabeça, né? Então, assim, é importante que você pense isso. E eu quero sair da área social e voltar para a minha área de formação. É um caminho também, é um caminho possível, é um caminho que pode ser feito, só que lá você não vai ser o mesmo, porque você foi um trabalhador de direitos humanos durante anos da sua vida. Então, quando você volta para a sua profissão de advogado, você não volta para a sua profissão de advogado sendo advogado que acabou de sair da academia e que ainda não tem acúmulo. Você chega lá sendo advogado e você tem um olhar apurado, você tem um senso e um tato apurado para identificar essas mazelas da sociedade. E aí talvez lá como advogado que nasceu e cresceu dentro do terceiro setor, você possa ser alguém que a partir da sua profissão, da sua carteira de trabalho, possa fazer diferença na sociedade. Eu tenho uma crítica em relação à universidade, que a gente na universidade tem que acordar para o terceiro setor ainda, né? Reconhecer a relevância disso e a contribuição que a universidade deve dar na formação de profissionais dentro da área do terceiro setor. E o que vem a seguir, para concluir, né? A proposta de fazer essa degustação que a Rinus chamou, eu achei engraçado, é a gente pensar, essa conversa tem eco? Essa conversa tem sentido? Essa conversa deve continuar? Né? Então, a gente pensou que a gente quer convidar as pessoas para... Muitas vezes não tem um lugar de pensar isso, sabe? De colocar a mão na massa, de sair com o meu estatuto no rascunho pronto, de como é que faz uma ata, como é que a gente formata o projeto, como é que a gente pensa, nossa, mas já tem que pensar de captação de recurso na hora que funda a ONG, Ranieri, já tem que pensar de captação de recurso antes de fundar a ONG. E aí eu sou o cara que tipo era convertido, desconverteu e converteu de novo, então eu já vou falando assim, se você não sabe quem vai ser o seu cliente para sua ONG, não funde a sua ONG. Entendeu? Linguagem bem comercial. Se você não sabe quem vai ser o seu público participante ou beneficiário, igual o pessoal falava antigamente, falava meio, né? Se você não sabe quem vai ser o seu público-alvo, acho que vocês não tem que fundar a sua ONG. Se você não sabe qual é a política pública com a qual a sua organização social vai contribuir na sociedade, acho que você não tem que fundar a sua ONG. Então eu preciso ter essas respostas, né? Eu preciso criar esse espaço. Então aqui no Bendito a gente vai levar a cabo esse curso intensivo de como fundar a organização social beabá. Passo A, passo 1, passo 2, passo 3, de forma bem prática, com exercício, com os exemplos de estatuto que não são copia e cola, né? Então, como é que a gente quer dar continuidade com isso? Vocês vão receber uma mensagem, a gente vai continuar conversando sobre isso, sobre data, sobre valores, sobre dias, sobre horários. Então, vocês vão ser consultados e a gente vai construir isso junto. Nada está pronto, a ideia mesmo era compartilhar isso com vocês e deixar no mundo. E anunciar nosso próximo café. Dirigentes de organizações sociais, onde estão, o que comem, onde vivem. São eles assinadores de documentos, fantasmas? Então, eu queria agradecer vocês por essa conversa, saber se alguém tem alguma colocação para fazer, convidar vocês para o próximo café nosso
pedir para que vocês falem sobre esse espaço, pedir para que vocês ajudem a construir esse espaço, a consolidar esse espaço, como um espaço de troca. E esses encontros terão custo? os cafés são gratuitos. Não, esse encontro. Esses cafés são gratuitos. Hoje foi. A gente tem uma agenda até o final do ano, eu falei aqui para vocês. Todos esses encontros de bate-papo como esses, com diferentes formatos, eles vão de vez em quando ter convidados especiais, mas esses encontros são gratuitos e serão esses cafés como o de hoje. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e trazer vocês para a conversa. Não sei se vocês têm questões, dúvidas, enfim, xingamentos. Eu sei que eu não ajudei algumas pessoas. Eu confesso. Eu só quero fazer um comentário, apesar que dia 26 ainda vai discutir captação de recursos. Eu fui presidente de um Rotary Club. Prazer, companheiro. Eu fui do Lions durante 17 anos. Então estamos em casa. Mas existe uma situação do outro lado do balcão. Então, por exemplo, a comunidade nos reconhece como um grupo de empresários que tem condições de resolver todos os problemas dali, né? E, em específico, na Zona Leste, acima do exato no bairro da Moca, existe uma escola de excepcionais que toda hora ela bate lá na nossa porta pedindo pra gente comprar convite lá para fazer a festa. Aí chegou em 2010, um grupo de companheiros do Rotary resolveu falar, então vamos fazer o seguinte, esse negócio de toda hora ficar vendendo convite é um saco, porque parece um saco sem fundo. E vamos ajudá-los a montar uma cozinha industrial para que eles sobrevivam. Depois de 5 anos a cozinha saiu. Um custo de $100 mil, uma cozinha nova, legal. Agora vem um problema. A organização enche o saco, ela continua vendendo os convites. Não, eu já não falo que não atendo mais, eu já cheguei nesse ponto. E a cozinha fechada. E o que é pior? Não aluga, não empresta, não vende, não capacita, não arrenda, não faz nada. Então, independentemente de qualquer situação, né, fazer com que a cabeça desses dirigentes esteja mais aberta, porque eles preferem ficar com a velha prática de venda de convites. Tá? Que é bom, funciona, as pessoas conhecem e tal, mas eu me sinto que eu fiz um papel de otário, né, ao arregaçar as mangas juntamente com os outros companheiros para levantar junto ao Rotary Internacional $100 mil para fundar a cozinha fechada. Né? Esqueci seu nome. Anderson. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eles pediram a cozinha? Pediram? Eles foram lá formalmente e falaram que queremos uma cozinha industrial. Que eles queriam fazer o projeto de autossustentabilidade da organização para capacitar as crianças concepcionais. Por isso você começou a falar um negócio de síndrome de Down, aí eu comecei a lembrar de algumas situações. Eles entregaram uma proposta para vocês? Formalíssimo. É? E o que acontece? Eles não sabem fazer agora brincar com o negócio. Não, e aí outro dia fomos lá organizar uma pessoa, vamos fazer um evento aqui. Ah, não pode. Não, se vocês quiserem, vocês têm que alugar conosco. Eu falei, tudo bem. Qual é o preço? Nem o preço, sabe? O atrás. Né? Então veja, a perda de tempo, eu estou falando desse assunto por causa das parcerias. Uhum. Tá? Não da necessidade da organização, ou de repente, eles fazem um trabalho sério com os excepcionais, não é esse o ponto. E a questão que eles tiveram um projeto, pediram, encontraram um parceiro, mas na hora de executar, não andou. E aí cai nesse descrédito, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes, tem uma série de lugares que buscam parceiros. Existe também uma dificuldade total. Os grupos, eles estão tão encastelados que eles acreditam que aquele modelo de projeto de negócio social está tão pronto, tão bem acabado, que não admite, de repente, que algo novo, principalmente alguém que sai da academia, porque as organizações também internas não funcionam em torno, possam participar. Acabam desmotivando. E isso também se explica, um dos motivos que hoje está todo mundo sendo justiceiro, né? Então eu faço sozinho, eu resolvo sozinho, e se perde a característica do associativismo.
é tão old fashion, assim, é tão fora da moda esse negócio de você desenvolver o projeto sem envolver o financiador desde o início da proposta, porque o financiador tem interesses para financiar e interesses que têm que ser alinhados desde o início da proposta, que vender sapato para quem gosta de usar chinelo é uma coisa tão fora do mercado, é tão anos 80 isso que você está falando, é tão anos 80. E aí eu tenho uma curiosidade de saber se a organização que fez a proposta, que pediu a cozinha, se ela também perguntou para a comunidade se cozinha era a resposta para aquela comunidade naquele contexto de público. Uma coisa que eu costumo dizer para meus alunos muitas vezes em cursos de elaboração de projeto é, talvez a frase mais fundamental que eu queria que vocês saíssem daqui hoje com a cabeça, não é nesse curso, mas não é nessa conversa, mas em um curso, vocês têm que ouvir as pessoas. Construir sonhos passam por confirmar se esses sonhos são realidades e fazem parte da necessidade da sociedade como um todo. E talvez não perguntar só para as pessoas, mas saber, se a gente colocasse de pé a associação, onde é que a gente ia buscar dinheiro? Quem poderia financiar as nossas ações? Como é que as mães colaborariam com as mães dos filhos que a gente quer atender, das crianças que a gente quer atender, colaborariam com o nosso projeto? Como é que a gente envolve a sociedade como um todo no desenvolvimento dessa ação? Então isso que você fala aí é uma coisa super convidativa. E um outro assunto, né, como que as pessoas em geral... Agora isso é papo para essa conversa. Não, aqui. sim, mas eu tô falando de uma situação de parceria, sim, como que claro. A organização ela nem pensou direito. O conceito de abertura de uma organização, né, da sociedade civil, também ela passa por uma avaliação. Tem muito fogo de palha, vamos lá, vamos ajudar, vamos registrar. Isso é um dado que no cartório, tá, nos 10 cartórios que nós temos aqui em São Paulo, existe uma estimativa que ainda não passaram um pente fino, de 50 mil organizações na nossa cidade paradas. Está lá. Alguém chegou, teve uma bela ideia, acordou, registrou. E fica lá preso. E por outro lado, não é uma atividade do poder público ficar intervindo nessas organizações. Estão lá. Inclusive algumas associações antigas, de sociedade, amigos de bairro e tal, até o patrimônio está perecendo. Para se ter uma ideia, tá tudo caindo lá e tal. E fica lá parada. Então, quando você coloca esse assunto de afundar aí, eu acredito que isso deveria ser até melhor explorado por causa dessas situações em concreto. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu abri para e tal. E qual é a responsabilidade disso? Quantas vezes a gente já ouviu que é assim, olha, eu vou te doar esse container, mas você tem que abrir uma ONG. E aí para receber o container, abre uma ONG. E aí recebeu o container, recebeu tudo que está lá dentro e faz o que com a ONG? Um monte. Os cursos de padaria em São Paulo, famosíssimos. Dá o curso de panificação, dá o forno. E aí seu José, que era o padeiro da comunidade há 30 anos, de repente tem 30 concorrentes na rua. Isso não é sustentável, isso não é economia colaborativa, isso não é economia solidária, isso não é nada a ver com o terceiro setor, né? Muito menos 2,5. Então assim, essas lógicas que você coloca, elas são super pertinentes, porque é a lógica de o cachorro balança o rabo balança o cachorro. A gente está abrindo ONG porque a gente tem interesse que não é o propósito social pelo qual as organizações sociais devem ser fundadas, ou afundadas. Se esse interesse ele é de outros vieses, a gente tem que revisitar essa ideia aí e talvez não fundar essa organização. É isso, pessoal. Obrigado, Douglas. Obrigado, Renilson. Obrigado, galera. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal que está conectado. Valeu. Obrigado, Ranieri.